Após o segundo ataque, em pouco mais de uma semana na instalação do ponto de trânsito de medição de gás de Sudza, na região russa de Kursk, a Rússia deu um passo adiante ao atribuir os ataques à Ucrânia, apesar das contínuas negações de Kiev, alegando que os ataques foram bandeiras falsas inspiradas pelo Kremlin. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a Ucrânia não era apenas responsável, mas que o direcionamento foi realizado usando sistemas de satélite franceses e que especialistas do Reino Unido forneceram as entradas de coordenadas e realizaram o lançamento de mísseis HIMARS de fabricação americana. A evidência para a afirmação ainda não foi divulgada. Em uma declaração à imprensa, citada pela agência de notícias estatal TASS, Zakharova disse: "O comando para o ataque foi emitido de Londres. Há apenas uma semana, em 21 de março, esta instalação já foi submetida a um ataque terrorista pelo regime de Kiev, que ordenou que seus militares a explodissem enquanto recuavam da região de Kursk. Agora, após o ataque com mísseis, a estação de medição de gases Sudza foi virtualmente destruída. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o ataque ocorreu na sexta-feira, por volta das 9h20 pelo horário local, usando 2 mísseis HIMARS. Mais ou menos na mesma hora, 19 drones ucranianos foram abatidos enquanto atacavam uma refinaria de petróleo na região de Saratov, na Rússia. A declaração continuou dizendo que no dia anterior, um ataque de artilharia ucraniana interrompeu a energia elétrica após atingir uma instalação de Belgorodnergo, no distrito de Shebekino, em Belgorod. Zakharova continuou alegando que esses não são os primeiros atos de terror do exército ucraniano contra a infraestrutura energética da Rússia, apesar do anúncio de 18 de março de uma proibição de bombardeios e tais instalações. Os ataques tiveram como alvo empresas da indústria de gás, subestações de distribuição de energia e instalações de armazenamento de petróleo russo, incluindo aquelas pertencentes ao Consórcio Internacional de Oleodutos do Cáspio, nas regiões de Briansk, Kursk e Belgorod, bem como na Crimeia e na região de Krasnodar, afirmou Zakharova. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que todas as declarações públicas do regime de Kiev sobre a suposta cessação de ataques à infraestrutura energética civil russa são simplesmente outra manobra para impedir o colapso da frente ucraniana e restaurar o potencial militar do país com a ajuda de aliados europeus. Em resposta, Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, no Conselho de Segurança e Defesa Nacional, negou categoricamente as acusações do Kremlin, dizendo: "A Rússia atacou novamente o próprio sistema de transporte de gás em Sudza", acrescentando que ele fica em território ucraniano na zona cinzenta de 3 km de largura na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Imediatamente após o primeiro ataque em 21 de março, vários chamados Z-bloggers pró-Kremlin alegaram que as forças do Kremlin haviam atacado a instalação inimiga. As postagens foram posteriormente excluídas ou alteradas, no que o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia chamou de uma tentativa de encobrir uma provocação. Uma postagem mostrou que supostamente era uma gravação de um drone que estava avaliando as consequências do ataque, durante a qual as vozes dos operadores do drone foram descritas como puramente russas. Foi um ataque de falsa bandeira russa? Analistas dizem que sim, completamente russa. Ajude no meu trabalho comprando as camisetas da loja oficial, umapenca.com/área militar. Ou você também pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix através da chave canalareamilitaroff@gmail.com. Todo apoio é muito importante, já que o YouTube restringiu a monetização do canal. Como disse um porta-voz do Estado-Maior ucraniano, a área onde fica o terminal de gases Sudza está em mãos ucranianas há quase 6 meses. Eles acrescentaram que após o término do contrato de trânsito de gás entre a Gazprom da Rússia e a Naftogaz da Ucrânia em 1º de janeiro, a instalação está ociosa.
O porta-voz não tinha dúvidas de que as armas que atingiram o gasoduto de Sudza em 21 e 28 de março vieram da direção de território controlado pela Rússia e não tinham a intenção de interromper as operações de transporte de gás, mas criaram um pretexto informativo para novas acusações e ataques ucranianos contra a infraestrutura energética russa. Acontece que a instalação de Sudza está atualmente dentro da área recapturada pelas forças russas nas últimas semanas, após intensos combates com tropas ucranianas que a controlavam desde o ano passado. Sudza era importante para a Europa por correr o último gás russo, exceto aquele que passa pelo Turkstream, que chega na Europa através da Turquia, mas todos os outros foram desativados ou explodidos em sabotagem, sendo eles o Nord Stream 1 e 2, as linhas da Bielorrússia como Yamal, Northern Lights e Soyuz, mas também há gasodutos que ainda circulam gás para a Turquia e da Turquia para a Europa, como Blue Stream e o Turkstream.